Vamos nessa, né, gente? Então bora, né? A gente vai ter que prestar, né, pessoal? Mesmo que você não queira, eu vou te resgatar assim, ó. Bora, meu irmão, larga. Histologia. E a histologia do tecido nervoso, né? Então a gente tá vendo o tecido nervoso. Gente, a gente vai ver aqui, ó, algumas coisas sobre o tecido, tá? Tem algumas coisas que são muito bem cobradas, assim, nos vestibulares sobre esse tecido, tá? Tipo o quê? Tipo, por exemplo, as células, né? O neurônio é muito cobrado, a estrutura do neurônio, propagação do impulso nervoso, sinapses, tá? Então, bora nessa, gente. Ó, na última aula eu falei para vocês que o tecido nervoso ele é aquele tecido que tem a função de quê mesmo? Qual é a função dele? Beleza, transmitir as informações, a gente vai chamar de informações o que a gente chama tecnicamente de propagação do impulso nervoso, tá bom? Então, a função do tecido nervoso é promover o quê? A transmissão, tá? Então, esse tecido é o que vai fazer a transmissão do impulso nervoso, tá? Então, essa é a função desse cara. Eu costumo fazer uma analogia, né? Lembra que o tecido nervoso vai formar os fios elétricos, né? Observação. O tecido nervoso, ele forma fios elétricos. E por que eu estou falando de fio elétrico, pessoal? Porque a transmissão do impulso nervoso ela se dá de maneira elétrica, tá? Através de propagação de elétrons, beleza? Então acontece o seguinte, na última aula eu falei para vocês como que se organiza o nosso sistema nervoso, não foi? Lembra como é que é o nosso sistema nervoso, ele é dividido? Sistema nervoso central, né? E o sistema nervoso periférico. Qual é a diferença? O centro, o nome já está dizendo, centro é o que comanda a parada, né? Então as informações têm que chegar até ele, porque é ele que vai fazer o quê? Processar, e é ele que vai fazer o quê? Responder. Né? Então, por exemplo, se eu piso num espinho, vai chegar um sinal no meu cérebro. Pisei no espinho, né? Tu vai ficar pisando no espinho? Ele vai elaborar uma resposta. O que ele vai fazer? Tu tirar, né? Só que para te tirar teu pé, tu tem que ter o quê? Movimento de músculo, né? Então, ou seja, o músculo tem que receber um comando do sistema nervoso para poder efetuar uma atividade. Então, você percebe que essas atividades a longa distância são controladas pelo sistema nervoso, tá? Então, por exemplo, como é que vai sair daqui da minha cabeça um comando e como é que vai chegar no dedão do meu pé? Através de um fio, né, pessoal? Então, o comando sai daqui e chega lá no dedão do meu pé. É como se eu apertasse aquele interruptor e a lâmpada acendesse. Como é que a lâmpada acende com aquele botão ali? Porque existe o quê? Um fio que transmite esse comando até a lâmpada. A lâmpada é como se fosse teu músculo, um órgão efetuador do movimento, tá? Então é dessa maneira. Nós costumamos dizer o seguinte, ó, nós temos dois sistemas de integração, tá? Temos dois sistemas de integração. Como é que o nosso corpo ele funciona, gente? O nosso corpo ele é dotado de vários sistemas, certo? Muitos sistemas. Aí você deve um dia na sua vida deve ter se perguntado: poxa, como é que o corpo ele conversa entre si, né? Os sistemas eles conversam entre si. Como é que o sistema, né, respiratório com o sistema digestório, como é que eles sabem quando tem que contrair, quando tem que fazer não sei o quê, não sei o quê? Na verdade, pessoal, não é que eles sabem, eles são comandados por dois sistemas gerais, tá? Que são os sistemas integradores, ou seja, tu tem ali o sistema nervoso e tu tem um sistema que a gente chama de sistema endócrino. Vocês já estudaram o sistema endócrino alguma vez? O que é o sistema endócrino? É o sistema de glândulas, né? Tá bom? Então, esses dois sistemas é que comandam o nosso corpo. Como? O sistema endócrino, ele comanda o nosso corpo através de quem? Através dos hormônios, né? O que são os hormônios? Os hormônios são substâncias químicas que trabalham à distância. Por exemplo, eu tenho um hormônio que é liberado na minha cabeça, chamado de FSH, e age lá no meu testículo. Olha a distância, né? Só que o hormônio, para fazer efeito, o que ele tem que fazer? Ele tem que ser lançado onde? Na corrente sanguínea. Então, o sistema endócrino, ele precisa de hormônio ser lançado no sangue. O hormônio é uma via química, tá? E essa via química, ela é rápida ou ela é lenta, gente? Você acha que ela é rápida? Comparado ao sistema nervoso, quem é que chega mais rápido? Então, comparado, tá, gente? O sistema... Então, depende, né, cara? Ele vai ser lançado na corrente sanguínea
E até chegar no órgão leva um tempo. Não leva dias, né? Sistema nervoso ele é instantâneo, né? Tanto que eu tô dando uma piscada, tô controlando, isso aqui leva milissegundos. Agora tem que piscar. Então, por exemplo, agora eu tô falando, eu tô andando, gesticulando, instantaneamente o comando veio, né? Então é muito mais rápido. Então o sistema endócrino, gente, ele controla tudo através de uma via química hormonal e é um processo mais lento, tá, gente? É lento, mas ele é o quê? Duradouro. Sabia? Porque enquanto o hormônio estiver no teu sangue, ele vai estar executando a tarefa. Por exemplo, mulheres. As mulheres têm ciclo menstrual, né, cara? Já parou pra pensar que a mulher, ela fica cerca de um mês inteiro sob o controle de hormônios, né? Então ela dura bastante, né? A ação do hormônio. Agora, quando a gente fala de sistema nervoso, o sistema nervoso, gente, ele não trabalha com hormônio. O sistema nervoso ele trabalha através de uma via o quê? Elétrica, né? Então ele trabalha através do impulso nervoso. O impulso nervoso ele não é uma via química, ele é uma via elétrica. E a propagação dele é muito rápida, né, gente? Diferente dos hormônios. Ele é rápido, porém ele dura por muito tempo? Não. Enquanto o endócrino ele trabalha, né, um período mais duradouro, o sistema nervoso não, ele é rápido, mas ele é instantâneo, né, gente? Fez a ação, já era, acabou o estímulo, tá? Então, o sistema nervoso ele é formado por fios, e esses fios basicamente são feitos de tecido nervoso, beleza? Na última aula, o que eu falei para vocês? Que existem algumas células, né, que compõem o tecido nervoso. Vocês sabem me dizer ainda? Lembram quais são essas células? Eu disse que temos dois grupos de células. Nós temos os neurônios e as células acessórias, né? As células que auxiliam os neurônios nas atividades. Chamamos de células da glia, né? Então são duas células. Então você tem o primeiro grupo de células que a gente vai chamar de neurônios, tá? Neurônios. E nós temos as células que a gente chama de células da glia. Células da glia. Essas células também podem receber o nome de gliócitos. Gliócitos. Essas células são células acessórias. O que isso quer dizer? Que elas que ficam assessorando o neurônio, ou seja, o neurônio é o ator principal. O neurônio é a célula principal do tecido nervoso. Só que o neurônio sozinho ele não trabalha perfeitamente, ele precisa de todo ali, né, de todo um arcabouço, né, de uma atividade ali que dê, né, suporte para ele. Lembra do exemplo que eu dei na última aula, né? Você tem um artista principal, mas o artista sozinho ele não faz o evento. Ele depende de quem? De vários outros que vão trabalhar, né, contribuindo ali para o todo. Então o neurônio é um cara, né? Mas qual é a função do neurônio? É o neurônio, gente, que vai fazer a propagação do impulso nervoso, tá? Propagação do impulso nervoso, ou seja, é o neurônio que vai fazer a transmissão. Transmissão, tá? É o neurônio que vai fazer isso, beleza? É só o neurônio que age como fios elétricos. Quais são as outras células e suas funções? Quem lembra ainda? Bora lá então, né? Nós temos aqui os astrócitos. O que mais? O macro, que é o oposto, é micro aqui, né? Então a gente vai chamar de micróglia. Micróglia. Só nomezinho bom, né? Aí temos as células de Schwann. Exatamente. E temos ali os oligodendrócitos. Oligodendrócitos. Então, pessoal, nós temos então essas 4 células que são conhecidas como células da glia, né? São os gliócitos. Então, qual é a função de cada uma delas? Nenhuma dessas aqui vai fazer a propagação do impulso, tá bom? Quem vai fazer a propagação do impulso é apenas o neurônio. Então, qual é a função dos astrócitos? O que ele faz? Exatamente. Que tipo de suporte? Ele vai fazer a nutrição do neurônio, né? É ele que vai dar sustentação, vou colocar assim, ó. Ele vai dar sustentação do neurônio, beleza? Lembra que eu disse para ti na última aula que tu tem uma porrada de neurônio, né? A gente tem muito neurônio. Só que tu tem o dobro de astrócito para cada neurônio. Então tu tem no teu encéfalo mais
astrócito do que neurônio. Qual é a função do astrócito? É ele que nutre os neurônios, é ele que sustenta o neurônio, é ele que preenche os espaços entre os neurônios, tá bom? Portanto, quando a gente fala de massa, aquela massa encefálica, gente, praticamente é mais astrócito que a gente tem. Então, a gente pode perder mais astrócito, tá? Beleza? Lembra que o neurônio ele não se divide mais, o neurônio ele não se reproduz mais, tá? Então, ele precisa de todo um suporte para se manter vivo, e quem vai fazer isso é o astrócito. Lembra-se que o astrócito ele também vai fazer o seguinte, ó. Ele que se associa a vasos sanguíneos. Então imagina que ela é um neurônio, eu sou um astrócito e ele é um vaso sanguíneo. Aí eu sou um astrócito, eu me conecto com um vaso sanguíneo e me conecto com ela. Ou seja, eu que vou fazer o intermédio ali, ó, da nutrição, né? Então eu sou o astrócito, eu que vou fazer essa nutrição, tá bom? Então esse cara aqui, ele também se liga com capilares. Lembra que o tecido nervoso é um tecido vascularizado, tá, gente? É um tecido muito importante, então ele tem que ser nutrido, os nutrientes têm que chegar muito rápido, o oxigênio tem que chegar muito rápido. 20%, gente, da tua energia é voltado para o sistema nervoso, então ele é muito energético, gasta muita energia, só para se manter, tá? Como é que é a organização dessa célula? Ó, o neurônio ele é assim. A gente vai já trabalhar com o neurônio aqui, tá? Neurônio é aquela célula clássica, ó. Vocês já viram o neurônio, gente? Com certeza, né? Neurônio é a célula mais especializada do nosso corpo, tá? Esse é o neurônio. Como é que é o astrócito? O astrócito, ele parece uma estrela, né? Tanto que o nome já está dizendo, ó. Né, ó? É astro. Parece uma estrela. Não que o neurônio não pareça uma estrela, né? Ele parece uma estrela pra caramba. Esse cara aqui, ele fica associado a vasos sanguíneos. Aí nós temos a micróglia. Como é que é a micróglia, pessoal? Micróglia, já está dizendo. Micro é o oposto de macro, né? E macro, a gente lembra do macrófago. O que o macrófago faz lá no conjuntivo? Exatamente, né? Fagocita, protege, né? Come restos celulares, come agentes infecciosos, limpa caso haja alguma lesão. Então a micróglia é o oposto do macrófago, né? Mas a função é a mesma. Então vamos colocar aqui. Então é esse cara aqui que vai participar da defesa, que vai participar da limpeza, da fagocitose de agentes estranhos, de agentes infecciosos, restos celulares, beleza? Aí nós temos a célula de Schwann e os oligodendrócitos. Gente, essas duas células, elas vão ter praticamente a mesma função. São elas que vão formar uma camada que envolve o neurônio. Aqui, por exemplo, o neurônio, ele pode conter uma capinha que isola ele, tá, gente? É como se fosse o nosso fio elétrico. Se eu olhar aquele fio elétrico, a gente percebe que ele não está desencapado. Ele tem uma borracha, né? Aqui a gente também tem uma espécie de isolante. Só que aqui a gente vai chamar de bainha de mielina, tá? A célula de Schwann, ela que vai formar essa bainha de mielina. Então vamos imaginar aqui que nós temos um fio, que é o axônio. E ao longo do axônio a gente vai ter isso aqui, ó. Ó. Vocês já comeram aquele doce chamado de rocambole? Não viu que ele é um doce que tem voltas assim, né? Quando a gente olha. É como se fosse isso aqui. Aqui tu tem o fio do neurônio, ó. O fio do neurônio, ó. E essa estrutura que encapa o fio do neurônio é a célula que a gente vai chamar de célula de Schwann ou de oligodendrócito. Então isso aqui, ó, é uma célula, tá, pessoal? Olha o núcleo aqui, ó. É uma célula. Isso aqui é a célula de Schwann ou oligodendrócito. São essas células que vão formar esse isolamento, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, isola. Forma uma bainha. Só que qual é a diferença, professor? A diferença é que as células de Schwann formam essas estruturas de onde? De neurônios do sistema nervoso periférico. Lembra do sistema nervoso periférico? Aqueles que partem do centro. Então, de novo, as células de Schwann são células que vão envolver, novelar o fio elétrico, que é o neurônio, só que envolvem neurônios que fazem parte do sistema nervoso periférico. Já que os oligodendrócitos são células que isolam, formam a bainha de onde? De neurônios que fazem parte do sistema nervoso central. Essa é uma diferença muito fundamental, tá, gente? Então, células de Schwann
forma a bainha de mielina das células do periférico. E o oligodendrócito forma a bainha de mielina do sistema nervoso central. Tá tranquilo aí? Beleza? Então essa é uma diferença que a gente vai encontrar. Maravilha. Vem para cá agora. Vem para cá agora. A gente precisa falar dos neurônios, porque são os neurônios que são os principais atores aqui do nosso tecido, né? Então, como é que funciona, gente? Como é que é a estrutura básica de um neurônio? Vamos lá, vem comigo. Estrutura básica de um neurônio. Todo neurônio, gente, ele basicamente vai ter esse aspecto aqui, tá? Então deixa eu ampliar para você aqui. Então aqui a gente tem a parte do neurônio, onde a gente vai ter o citoplasma. Lembra que o neurônio, apesar de ter esse formato peculiar, é uma célula, como qualquer outra, tá? Que tem citoplasma, que tem núcleo, que tem membrana plasmática, tem organelas citoplasmáticas. Olha a porta se abrindo sozinha. Ei, cara. Ei, amor. Ei, pô. Essa sala aqui é mal assombrada? O que é que você falou? Quanto que tá o placar? Não, depois a gente vê o placar. Calma, primeiro tem que estudar um pouquinho de neurônio, depois é placar. Ih, abriu de novo a porta. Ih, fechar não, né? Não, se fechar a gente fica trancado aqui, se fechar demais. Então, gente, olha só, essa é a estrutura básica de neurônio. O que tu tem que saber? O que todo vestibular vai cobrar de ti? Quais são as partes dos neurônios? Beleza? Quais são as partes dos neurônios? Ó, imagina que o neurônio é tua mão. Isso aqui é o neurônio. Isso aqui são os dendritos. Essa parte mais dilatada a gente chama de corpo celular. E daqui parte um fio que a gente chama de axônio. Então ele tem três partes fundamentais. Vamos lá. Essa parte aqui, ó, onde tem essas cabeleiras, esses fiozinhos, a gente vai chamar de quê, gente? Isso aqui é a primeira estrutura que tu vai dar o nome de dendrito. Dendrito. Tá? Dendritos, né? São vários dendritos. Beleza. Aí você tem aqui essa parte mais dilatada. Essa parte aqui é o corpo celular. Tá? E o corpo celular é onde a gente encontra as principais peças de uma célula. Citoplasma, o núcleo, né? Aqui dentro tem organelas citoplasmáticas, o neurônio é uma célula, tá? Então essa parte aqui mais dilatada vai chamar de corpo celular. Tá? Então essa aqui é a nossa estrutura número 2, corpo celular. Beleza. Perceba que do corpo celular eu tenho aqui um grande fio, que é o chicote, né? Isso aqui é chamado de axônio. Então a gente tem a estrutura número 3, axônio. Do grego esse nome axi significa o quê? Eixo, tá? Isso aqui é um eixo que parte ali ao longo do corpo celular. E perceba que no final do axônio, isso aqui é axônio também, tá? A gente chama isso aqui de quê? De terminação axônica. Ou, um nome mais bonito, né? Ele recebe o nome de telodendro. Telodendro, né? Telo significa que está bem na ponta, né? Bem na ponta, bem na extremidade. Então, essas são as estruturas de um neurônio. Quais são elas? Dendritos, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Qual que é a função de cada uma delas? Gente, qual que é a função dos dendritos? Os dendritos é que vão receber os estímulos, beleza? Então, para o neurônio fazer o que ele tem que fazer, ele tem que receber um estímulo, ou gerar um estímulo dele, tá? Mas é o dendrito que geralmente recebe o estímulo. Porque pensa comigo, gente, o neurônio, ele pode ser pequenininho, assim como ele pode ter até mais de 1 metro, sabia? Tem neurônios muito grandes. Outra coisa, para que um sinal saia de um ponto para outro, geralmente, às vezes um neurônio basta, mas na maioria dos casos a gente tem mais de um neurônio. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um sinal que sai da minha cabeça, aqui do centro, e tem que chegar no dedão do meu pé. O que vai acontecer? Tu tem um neurônio que sai daqui, ele vai chegar na medula, e vai fazer conexão com outro neurônio. Esse outro neurônio leva o sinal até o dedão do meu pé. 2 neurônios, não é isso? Então imagina um sinal que saiu daqui, ele tem que encontrar um outro neurônio, né? Quem é que vai captar o sinal vindo do outro neurônio? A primeira porção do neurônio, que é quem? Dendrito. Esse nome dendrito, tá, pessoal? Significa galho. Galho de árvore, lembra muito disso, né? Galho seco, né? Dendrito, então, ele recebe o estímulo, tá? Geralmente os neurônios eles estão conectados.
Vocês sabiam, gente, que existe uma relação com a inteligência? O que é uma pessoa inteligente, assim? É uma pessoa que tem muitos neurônios? Ou é uma pessoa que tem conexões neuronais? As conexões. Não sei se vocês já ouviram uma história. Quem é que tem mais neurônio, homem ou mulher? Aí o cara fica naquela, meu Deus, né? Quem é mais inteligente? Gente, quem tem mais neurônios é o homem. Mas isso quer dizer que ele é mais inteligente que as mulheres? Não mesmo, né? Não necessariamente. Exatamente. Então, ou seja, o que importa, gente, é a quantidade de conexões que a gente faz. Então, quanto mais experiência você viveu na vida, mais memória você vai ter, concorda? Então, quanto mais você tem experiência, mais memória. Então, o que acontece? Toda vez que você se depara com uma situação, o teu corpo lá, ele vai lá no HD de memórias, né? Vai encontrar aquele estímulo e vai gerar uma resposta, né? Então você tem um monte de memória aqui dentro. E dependendo da quantidade de conexões, você vai ter uma resposta rápida ou não, tá? Então, nesse caso, quem é que gera memória? Quem é que está responsável pela memória? É o corpo celular. É aqui dentro, gente, que a gente tem as organelas, é aqui que a gente tem a síntese de proteínas, é aqui que tu encontra uma porrada de neurotransmissores, porque é aqui que eu tenho o retículo endoplasmático, aqui que eu tenho mitocôndria, é aqui que eu tenho ali as organelas citoplasmáticas, né? Então, os neurotransmissores lá, acetilcolina, noradrenalina, né, a dopamina, essas substâncias são produzidas aqui, ó, dentro do corpo celular. Beleza? Dentro do corpo celular. E qual a função do axônio? É o axônio que vai fazer a propagação do sinal nervoso. É ele que vai mandar o sinal de um lado para outro. Beleza? Então, essas são as peças que a gente vai encontrar no neurônio. Existem tipos de neurônios, tá? Vamos colocar aqui, ó. Tipos de neurônios. Existe um neurônio, esse neurônio aqui, por exemplo, ó, ele é chamado de neurônio, ó, do tipo multipolar. Olha aí ó, o nome dele. Por que ele tem esse nome? Multipolar. Porque dele partem vários polos, né? Esse neurônio aqui ele é o mais famoso. E ele recebe o nome de neurônio multipolar. É o mais comum, é o que tu tem em maior número, tá? No seu corpo, no seu organismo. Beleza. Tu tem um outro tipo de neurônio, gente, chamado de bipolar. Bipolar, mas não tem nada a ver com transtorno, não, tá? E, é. E tu tem um neurônio, gente, que ele é chamado de pseudo-unipolar, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você tem deixa eu colocar aqui, ó. Ó. Né? Você tem esse cara aqui, tá? Que ele é chamado de neurônio, né, pseudo-unipolar. E tu tem o bipolar, gente, né? Onde você tem aqui, ó, um neurônio dele parte 2, ó. 2 polos, né? Então, ó, pseudo-unipolar, unipolar. Por que ele parece unipolar nesse caso, né? Porque nesse caso só está saindo aqui, ó, né, um ponto dele. E o bipolar a gente tem, ó, 2 saídas, né? A maioria dos neurônios que a gente vai encontrar é desse tipo aqui, multipolar. Esses outros aqui você vai encontrar ele em algumas partes do nosso sistema de sentidos, né? Que a gente vai ter aquele sistema sensorial, né? E dependendo do sistema que a gente está falando, né? Sistema que detecta o cheiro, né? O sabor, a gente vai ter terminações nervosas dotadas desse tipo de neurônio aqui. É muito comum, de neurônios dos sentidos, órgãos dos sentidos, tá? Mas esse aqui é o mais comum para transmitir o impulso nervoso a longas distâncias, beleza? Outra coisa que eu quero trazer para vocês é o sentido da propagação do impulso nervoso. Tá? Gente, toda questão perde isso aqui, tá? Qual é o sentido da propagação do impulso nervoso? Vamos lá. Propagação, vamos colocar agora como um tópico novo, tá? Propagação do impulso nervoso. Qual é o sentido da propagação do impulso nervoso, pessoal? Ele sempre tem um sentido obrigatório. Não muda. O sentido ele é permanente. Ele sempre vai no sentido de dendrito, corpo celular e axônio. Esse sentido, pessoal, ele é conhecido como um sentido
direcional, tá bom? Ou seja, sempre ele vai seguir no sentido dendrito, corpo celular, axônio. Esse é o sentido da propagação do impulso nervoso. Ele não muda, ele é sempre nesse sentido, tá? Então a propagação ela vai do dendrito, corpo celular e axônio. Isso aqui é sempre muito cobrado. Então você vai lembrar da estrutura do neurônio e do sentido da propagação, que sempre vai ser unidirecional. Tudo bem? Agora, a pergunta é a seguinte: como é que se dá a propagação do impulso nervoso? Professor, eu já conheço o neurônio, já sei quais são as peças do neurônio, eu já sei o sentido da propagação do impulso nervoso. Agora, como é que se dá a propagação do impulso nervoso? Vamos nessa. Gente, a propagação do impulso nervoso, ela envolve dois momentos, tá bom? Quais são esses momentos? O momento em que a gente vê que o neurônio não está excitado, né? Quando o neurônio não está excitado, ele se encontra em potencial de repouso, a gente chama de potencial de repouso, tá? Então ele tem dois momentos, vamos colocar o primeiro, a gente vai chamar de potencial de repouso. Como é que ele está, o neurônio? Ele está excitado ou não excitado? Não excitado, tá bom? Ou seja, ele não está estimulado. É um neurônio que não está estimulado. Beleza. E existe uma situação em que o neurônio ele encontra-se excitado, ele encontra-se estimulado. A gente vai chamar esse processo de potencial de ação. Potencial de ação. Então, de novo, o neurônio, quando ele não está excitado, ele está em potencial de repouso. E quando ele está excitado, ele está em potencial de ação. Portanto, ele está excitado. O que você precisa entender, pessoal? O nosso neurônio, quando ele não está excitado, ele encontra-se de uma forma que a gente, eletricamente falando, tá? Ele encontra-se, pessoal, de uma forma onde as suas membranas estão no seu estado polarizado. De novo, imagina aqui que nós temos aqui, ó, o axônio, tá? Então aqui eu tenho o axônio. O axônio é isso aqui, ó. Né? Eu aumentei para você. O axônio, ele tem membrana plasmática? Tem membrana plasmática. Então isso aqui é a membrana plasmática do teu neurônio. Beleza? Essa é a membrana plasmática do teu neurônio. Pessoal, primeiro ano, vocês já estudaram membrana plasmática, não é isso? Vocês lembram de um tipo de transporte chamado de bomba de sódio e potássio? Lembram disso? Como é que funciona a bomba de sódio e potássio? É um processo ativo ou passivo? Gasta energia ou não gasta energia? Gasta energia. É ativo, então, né? E o que é a bomba de sódio e potássio? Lembra? Que você tem um bombeamento de quê? De sódio para fora e pega o potássio que está fugindo para dentro. Você lembra também que eu libero 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, né? Como potássio e sódio são cátions, aí você pensa, se eu estou mandando 3 para fora e 2 cátions para dentro, então quer dizer que dentro é menos negativo do que fora, concorda? Então, dentro da célula eu tenho um potencial de membrana negativo, tá? Então, qual é a carga que a gente vai encontrar aqui quando a célula está em potencial de repouso? Quando ela está em potencial de repouso, ela é mais positiva para fora e mais negativa para dentro. O que mantém essa polarização é a bomba de sódio e potássio. Mesmo quando o neurônio está em repouso, ou seja, mesmo quando ele não está em atividade, a bomba de sódio e potássio, ela sempre está bombeando o sódio para fora e capturando o potássio para dentro, certo? Então, como ela faz isso constantemente, a gente mantém um certo potencial de membrana, onde dentro está mais negativo e fora está mais positivo. Esse aspecto aqui, ó, em potencial de repouso, a gente diz que o neurônio ele está o quê? Polarizado, tá? Então ele se encontra polarizado. Então, de novo, o neurônio, quando ele não está excitado, quando ele está em potencial de repouso, ele se encontra polarizado. Ou seja, mais negativo dentro e mais positivo fora. Vamos imaginar um estímulo. Agora vamos imaginar um estímulo qualquer. Por exemplo, vocês sabem como é que a gente enxerga as coisas? Como é que a gente sente as coisas? Tudo é estímulo, né? Estímulo nervoso, né? Então, por exemplo, o olho não é ele que vai enxergar.
Vocês já ouviram essa história. Não é o olho que enxerga, não é o ouvido que ouve. Quem é que ouve, quem é que enxerga? O cérebro, né? Para que serve então o olho, se não é ele que enxerga? O olho ele é uma ferramenta de captação do estímulo, certo? Então o olho basicamente é o quê? É através dele que ele vai captar o quê? A luz. A luz vai chegar até as células nervosas do meu olho. Essas células são chamadas de vão formar a retina, tá? E a retina, o que ela é, basicamente? São células nervosas que vão ser excitadas. A excitação das minhas células nervosas através da luz vai fazer o quê? Gerar um potencial de ação. De novo, as células do meu olho, da retina, são células nervosas. Essas células, elas são excitadas com o quê? Com a luz. Quando a luz chega na minha retina, as minhas células que estão polarizadas em potencial de repouso vão sofrer o quê? Um potencial de ação, e isso vai gerar uma despolarização, ou seja, vai excitar, vai alterar as cargas da minha membrana. Isso é uma excitação do neurônio. A partir daí eu gero o quê? Um impulso nervoso, que através do meu nervo óptico vai chegar onde? Na região posterior do meu cérebro, no lobo occipital, e é aqui atrás que eu vou processar a imagem. Então, ou seja, a figura, a imagem é formada onde? No cérebro? Aqui na tua nuca. Sabiam disso? Então, os olhos estão na frente, mas tu enxerga onde? Atrás. É claro que eu dei um exemplo da visão, cara. Mas todos os sentidos, eles funcionam da mesma forma, só que com estímulos diferentes. Por exemplo, audição. Olha aí. Causa embaça, causa cegueira. Assim que dependendo da região que tu machuca, lesiona, você pode ter consequências permanentes, sequelas. Por quê? Porque cada região do cérebro, a gente tem o que chamamos de lobos. E cada lobo cerebral vai ter uma função ou várias funções. São centros nervosos para vários processamentos. Por exemplo, aqui na frente o córtex pré-frontal, né? A tomada de decisões. É aqui que a gente tem regiões que controlam a fala, que controlam a razão, o pensamento, a comunicação, atividades motoras, né? Aqui, por exemplo, eu tenho os sentidos do tato, aqui atrás a visão, né? Aqui, ó, no lobo temporal, a audição. No caso, qual é o estímulo da audição? O que gera um estímulo nervoso, um potencial de ação na audição? Pois é, são mecanoceptores, ou seja, são cílios, né, que se movem, né, com o movimento ali e tal, ou que chega ali, né, são cíliozinhos muito sensíveis, tá, que se movimentam gerando um impulso nervoso. O impulso nervoso é a despolarização da membrana. Então, o que acontece? Aqui eu dei um exemplo do neurônio quando ele está polarizado, ou seja, ele está em repouso. Mas imagina que a luz excitou a minha célula nervosa da visão. Aí o que vai acontecer? O meu neurônio ele entra em potencial de ação. Como é que isso aqui é representado no nosso neurônio, na nossa célula? Pessoal, toda vez que você tem um estímulo, né, um estímulo nervoso, esse estímulo ele tem que ser o suficiente para gerar o quê? Uma despolarização. E o que é despolarização? Nada mais é do que a abertura de canais iônicos. Então eu vou ter a abertura de canais iônicos, na qual vai começar a entrar quem aqui? Sódio, e começar a sair quem? Potássio. É claro que se eu alterei os canais e vai entrar sódio, o que vai acontecer? Eu vou ter uma inversão da polaridade. Logo, o que vai acontecer? Dentro vai ficar onde? Mais positivo e fora negativo. Então significa dizer que o meu potencial de ação está onde? Nesse ponto, tá? Nesse ponto. Então como é que funciona? Gente, isso aqui funciona como um efeito dominó. Vocês já viram aqueles vídeos onde você move uma pecinha e todos os outros vão caindo? Mas sempre para frente, né? É igual isso aqui. Se eu tenho uma despolarização da membrana, aqui nesse ponto, a tendência dessa despolarização é despolarizar as cargas da frente. Então vamos supor que aqui é o meu neurônio e ele está indo no sentido daqui para lá. O que acontece? A despolarização está aqui, só que a tendência dela é ir para cá. Então ela tende a despolarizar as cargas da frente. À medida que as cargas vão sendo despolarizadas, as cargas que estão atrás começam a se repolarizar. Então eu tenho 3 momentos na vida de um neurônio no processo de propagação. Você tem o neurônio polarizado, quando ele se encontra em repouso, gerou o estímulo,
ocorreu o potencial de ação, ou seja, inversão das cargas, inversão da polaridade. Logo vai haver o que a gente chama de quê? Despolarização. A despolarização da membrana, ela se dá de modo quê? Unidirecional. Então ela vai nesse sentido, onde essas cargas excitam as cargas da frente, e ela vai tender a despolarizar as da frente, e à medida que ela passa, as cargas de trás começam a sofrer o quê? A repolarização. Então a gente tem um terceiro momento, que a gente chama de repolarização. É claro, gente, que a repolarização ela se dá a partir de quem? De mecanismos de membrana, que a gente chama de bomba de sódio e potássio. Então, mesmo quando o neurônio ele está parado, não excitado, ele está gastando energia, porque a bomba de sódio e potássio é um processo ativo, tá? Então, para a gente restabelecer a ordem das cargas, a bomba de sódio e potássio é fundamental, tá, gente? Então, é por isso que a gente precisa sempre ter energia. É por isso que o cérebro, os neurônios, usam 25% da energia que tu come, cara, que tu tem no corpo. É muita energia. Por quê? Tu gasta energia mesmo estando parado, mesmo estando em repouso, tá? Então, a propagação do impulso nervoso, de novo, se dá de modo unidirecional, sempre no sentido dendrito, corpo celular, axônio. Segunda coisa, na propagação do impulso nervoso eu tenho 3 situações: potencial de repouso, as cargas se encontram polarizadas, houve uma excitação, entrou em potencial de ação. O que acontece? O estímulo ele é o suficiente para gerar uma despolarização das cargas. Ou seja, entrada de sódio, saída de potássio. Inverteu as cargas. Despolarização. Passou o estímulo, ou seja, ele só quer chegar no cérebro. Ele não precisa ficar excitado para sempre, permanentemente. Ele tem que voltar ao seu estado original e aí a gente chama de repolarização. Para que haja repolarização, a gente precisa das bombas, tá? Das bombas iônicas. Por isso é fundamental a quantidade de energia suficiente ali no teu neurônio. Tudo bem? E aí, por último, para a gente finalizar essa aula, a gente precisa falar só de uma coisinha, que são as sinapses. São as sinapses, tá? Vocês já ouviram falar esse termo, gente? Sinapse nervosa. O que é uma sinapse? Quem pode falar para mim? Trazer para cá. Tópico novo. Sinapse. Gente, sinapse nada mais é do que a passagem de um estímulo de um neurônio para outro. É isso, tá? Bora para cá. Sinapse nada mais é do que a passagem de estímulo de um neurônio para outro neurônio. O que eu acabei de falar? Que a gente tem neurônios que geralmente se conectam, né? Eu tenho um neurônio aqui e outro neurônio para levar o estímulo lá para o meu pé. Um tico e um teco. Geralmente 2 neurônios são suficientes. Então você tem aqui, ó, um neurônio aqui, ó, vamos supor. E esse neurônio, ó, ele faz conexão com outro neurônio. Os neurônios, eles nunca se tocam, tá, gente? Eles não se tocam, eles não têm contato físico. Eles têm um espacinho muito pequenininho entre eles, que a gente chama de espaço sináptico, tá? Ou fenda sináptica. Eles não se tocam. Se toca, dá curto-circuito, não pode, tá? Então você tem aqui um neurônio A e aqui nós temos um neurônio B. Vamos imaginar que o estímulo está vindo aqui, ó, do neurônio A, pá, dendrito, corpo celular, axônio. Quando ele chega aqui no finalzinho dele, na terminação axônica, no telodendro, bem aqui, ó, ele tem que continuar esse impulso, né? Ou seja, ele tem que passar esse estímulo para onde? Para o dendrito do outro corpo celular. Só que como é que ele faz isso se eles não se tocam? Como é que ele passa o estímulo, pessoal? Então, essa passagem de um estímulo para outro a gente chama de sinapse. E a sinapse, normalmente, ela é uma sinapse que envolve o quê? Substâncias químicas. Existe sinapse elétrica? Existe, mas 99% dos neurônios fazem sinapse química. O que é isso, pessoal? Nesse espacinho aqui, ó, que você observa, há a liberação de substâncias químicas. Essas substâncias químicas, elas recebem o nome de neurotransmissores, tá? Neurotransmissores.
O que é um neurotransmissor? O neurotransmissor nada mais é do que uma substância química que é lançada aqui nessa fenda sináptica, tá? E essa fenda sináptica, nós temos os neurotransmissores que vão chegar até o dendrito do neurônio B, e aí vai gerar um novo potencial de ação. Então, ou seja, você tem aqui o potencial de ação vindo daqui, ó. Quando ele chega aqui, ó, esse potencial de ação, ou seja, essa despolarização da membrana, estimula a secreção, a liberação de vesículas. Essas vesículas são os neurotransmissores, e os neurotransmissores eles vão chegar até o neurônio B. Quando ele toca na membrana do neurônio B, ele vai gerar um novo potencial de ação, ou seja, um novo estímulo vai ser lançado. Aí o que acontece? O estímulo é passado. Esse neurônio aqui, obviamente, já repolarizou. Aqui eu despolarizei e o impulso vai embora. Depois ocorre a repolarização que a gente viu ali, tá bom? Então, esses neurotransmissores, gente, são substâncias químicas de várias naturezas, tá? Pode ser peptídico, né? Pode ser proteico, tá? Exemplo de neurotransmissores, pessoal. A gente tem aí a acetilcolina, né? A acetilcolina. Nós temos aí a noradrenalina, tá? Noradrenalina. Nós temos ali dopamina. Nós temos ali o GABA. Pessoal, são vários os neurotransmissores. E dependendo da ação do neurotransmissor e a região do cérebro que a gente está falando, ele vai gerar interpretações diferentes, tá? É por isso que às vezes a gente se vicia em certas sensações. É a liberação dos neurotransmissores em certas regiões do cérebro que vai dar aquelas sensações, né? Por exemplo, a gente tem neurotransmissores que são estimulantes, são aqueles que são depreciativos, né? Então depende do neurotransmissor. A gente tem mais de 15 tipos, alguns já são bem estudados, tá? E eles geralmente são lançados aqui, ó, nas fendas sinápticas. Então são eles que vão gerar um novo impulso nervoso, tá? E às vezes alguma doença pode estar relacionada com a não produção desses neurotransmissores, tá? Depressão, por exemplo, mal de Parkinson, tá? Há algumas ações no cérebro de algumas drogas, tá? São exemplos de neurotransmissores em atividade em certas regiões do cérebro. Tudo bem? Então a gente vai ficando por aqui, tá, pessoal? Perceba que a gente seguiu um roteiro. A gente falou dos neurônios, né? Dos tipos de células que formam o tecido, da estrutura que forma o neurônio, qual é a ordem da propagação do impulso, como é que se dá a propagação do impulso, terminando na sinapse, beleza?